Senhor, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Creio Eu na Bíblia, nosso canal aí no Facebook e no YouTube, Cleiton Priscila. O nosso propósito aqui é provar a veracidade das Sagradas Escrituras. Uma certa vez, Filipe estava no caminho de Gaza, ele se encontrou com um eunuco. E o eunuco estava lendo o rolo, que a Bíblia na época era um rolo, né? E desenrolavam para ler. Esse eunuco etíope estava lendo Isaías 53 e não entendia quem era aquele que estava sendo moído, que estava sofrendo. E o Filipe o perguntou: entende tu o que lês? Deixa eu te perguntar, você entende o que você lê na Bíblia? E é esse o nosso propósito aqui, te ajudar a entender as Sagradas Escrituras, nós com a ajuda do bendito Espírito Santo e com as ferramentas que ele nos concede, que é a exegese, a hermenêutica, para que nós entendamos, compreendamos melhor o texto sagrado. Eu quero falar hoje de um assunto sobre a Arca da Aliança. Quando você lê 3 textos, eu quero aqui falar 3 textos, 2 do Velho Testamento e 1 do Novo. Parece que os escritores, eles discordam entre si dos elementos que haviam dentro da Arca da Aliança, em cada um dos períodos. Por exemplo, você vai ler na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 4, vai estar escrito assim: ora, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que florescia, que tinha florescido, e o maná, e as tábuas do concerto. E sobre a arca havia querubins de glória. Aí você vai ler, lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 8, versículo 9, diz assim o texto sagrado: nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Meu Deus! O escritor aos Hebreus está dizendo que haviam 3 elementos na arca. Agora, o escritor do livro dos reis está dizendo que havia um só elemento. Será que o escritor se enganou? Qual dos 2 se enganou? De Hebreus ou de Reis? Será que a Bíblia se enganou? Será que a Bíblia errou? Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos analisar o contexto histórico e cronológico desses eventos aqui. O livro dos reis de Israel está contando uma história do século X a.C. Esse evento aqui está contando a introdução da Arca da Aliança dentro do Templo de Salomão, quando ela sai debaixo da tenda que foi armada por Davi para ela ficar ali, até que a casa do Senhor ficasse pronta. E nesse inteirinho, antes da arca ser introduzida, para você ter uma ideia, Salomão, ele foi construir o templo mais de 400 anos após a saída de Israel do Egito. E a Arca da Aliança fora construída no deserto, ordem de Deus dada a Moisés, e Moisés comissiona alguns homens enviados pelo Senhor, Bezalel, Aholiabe, para confeccionar esse material sagrado da religião hebraica chamado Arca da Aliança, que era a representatividade da presença de Deus no meio do seu povo. E quando isso aqui, essa arca, esse elemento é confeccionado, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem a Moisés
para que ele coloque ali como memorial para gerações posteriores 3 elementos. A tábua que Moisés recebeu no monte, a tábua da lei, as tábuas, a vara de Arão que havia florescido, fato narrado no livro de Números, e também o maná, que era a provisão diária de Deus para o seu povo. Esse evento deu-se no deserto. E enquanto isso, a peregrinação no deserto continua. Israel adentra a terra prometida, depois adentra cada tribo na sua herança, e a Arca da Aliança ficou num lugar por nome de Mispá, aonde a arca ficou debaixo de uma tenda. E depois foi para Siló, aonde havia um sacerdote por nome de Eli, que era o guardião do tabernáculo e também da arca. Ele era o sacerdote, filho de Arão, tinha todo o direito de estar ali tomando conta das coisas do Senhor. Só que a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, homens que se corromperam, pecaram contra Deus. E Israel foi para a guerra contra os filisteus. E quando eles viram que perderam a guerra, eles pensaram que a derrota foi devido ao fato de eles não levarem a arca consigo. A arca virou um instrumento de agouro para um povo que havia se afastado do Senhor. Então eles levam a arca para a guerra. Israel perde a guerra, os filhos de Eli são mortos, e a Bíblia diz que a arca é levada pelos filisteus para a sua terra, aonde fica por muitos anos, levam para a casa de Dagom. Deus vem com o juízo sobre o povo filisteu. Depois a arca ronda por vários lugares, até nos dias de Davi, essa arca ser recuperada, e Davi agora introduz essa arca em Jerusalém, no local que ele havia armado. Não era o templo, que Davi não construíra o templo. E Davi, por não fazer do modo correto, instruir o sacerdote a fazer do modo correto, ele vê um grande juízo de Deus sobre Uzá, por ter levado a arca em carro de boi, quando se era para levá-la nos ombros. Agora, Salomão constrói o templo, e a arca agora encontra um lugar definitivo dentro da casa do Senhor. E o escritor está relatando o seguinte, que dentro da arca já não havia mais 3 elementos, só havia um. O que aconteceu? Nesses anos em que a arca ficou fora de Israel, é simples, alguém retirou os outros 2 elementos de dentro da arca. A Bíblia, ela dá essa inferência ao narrar que a arca foi levada pelos filisteus para sua terra. E olha, filisteus não temiam a Deus, serviam Deus por nome de Dagom, metade homem, metade peixe. Foram tratados por Deus porque mexeram na arca. E quando ela é recuperada, ela não é mais recuperada com esses 3 elementos. É isso que o escritor de Reis está relatando, um fato histórico, o que estava acontecendo, o que havia dentro da arca. O escritor aos Hebreus, que já escreve no 1º século depois de Cristo, mais ou menos no ano 59, ele está relatando o evento que acontecia no deserto, a composição da arca e os elementos colocados dentro dela lá no deserto. Então não há discrepância. O escritor dos Hebreus está escrevendo para crentes hebreus que conheciam da história de Israel, estavam relembrando a eles o que aconteceu durante a peregrinação dos seus pais no deserto. E quando ele remete ao deserto, ele volta aos eventos lá no deserto, ele está relembrando a composição inicial da Arca da Aliança. A vara, as tábuas e o maná. O escritor de Reis está contando pós-deserto. Já a arca adentrando o templo de Salomão, e depois de ela ser sequestrada, levada pelos filisteus. Então, a arca do deserto até
ser instalada em Siló, passando por vários lugares, mas em Siló ela é composta de 3 elementos. Levada para a terra dos filisteus, quando retorna para Israel, não tem mais esses 3 elementos. O escritor dos Hebreus está remetendo a essa época em que a arca era completa com seus elementos, desde o deserto até ela ser levada pelos filisteus. Então não há nenhuma discrepância, até porque o escritor dos Hebreus não faz menção ao templo, ele faz menção ao tabernáculo, ao seu instrumento. O capítulo 9 ele vai falar, o capítulo 8, 9, 10, ele vai falar da função sacerdotal, da função arônica e levítica, remetendo ao deserto, não ao templo de Salomão. Se ele vai falar do deserto, ele vai falar das situações que aconteciam e da completude dos elementos da arca da aliança. Amém? A Bíblia não tem erros. A Bíblia é a palavra de Deus. Ninguém pode pela verdade, ninguém pode contra a verdade, senão pela verdade. Encerra esse vídeo dizendo: você tem na sua mão a verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.